pessoal, eu sou Andréa Orsi e estou muito animada para mais um episódio do programa Na Vibe da TV Judaica. Hoje temos uma programação super especial para vocês. Vamos entrevistar uma incrível modelo brasileira que mora em Israel, Desirê Rugani. Ela vai nos contar como é viver nesse país, a sua jornada aí no meio de tanto conflito e tanta guerra. Ela vai contar pra gente como que é o dia a dia dela em Israel. Além disso, você não pode perder. Estamos trazendo o quadro Você Sabia?, onde você aprende sempre conosco. E hoje vamos fazer aquele delicioso shakshuka. Quem nunca comeu um shakshuka não sabe o que está perdendo. É uma delícia, um prato israelense delicioso e com muita proteína. Então, fica ligado, porque hoje você vai adorar e curtir muito. Vem conosco aqui no Na Vibe. Olá, Desirê! Como vai, querida? É um prazer ter a Desirê aqui conosco no Na Vibe. Desirê, você não tem ideia como eu estou feliz que você conseguiu esse tempo para bater esse papo aqui conosco aqui hoje no Na Vibe, na TV Judaica. Tudo bem com você, Desirê? Tudo bem, André. Eu que agradeço o espaço, agradeço o carinho e vamos embora. É isso aí, querida. Gente, para quem não conhece a Desirê Rugani é uma pessoa incrível, uma ativista fantástica para a nossa causa de Israel. A Desirê é uma modelo famosa, que olha só essa beleza, gente, não tem como não notar essa beleza linda. Mas ela mora em Israel e ela tem trabalhado assim arduamente na nossa causa, trazendo realmente o conhecimento do que está acontecendo em Israel. Desirê, eu queria que você começasse um pouquinho, falando um pouquinho quem é a Desirê Rugani, para que o pessoal de casa possa te conhecer um pouquinho. Fala pra gente quem é a Desirê. Bom, gente, eu sou a Desirê, muito prazer para toda a audiência. Bom, gente, eu sou modelo, mas desde o 7/10 de 2023, esse dia mudou a minha vida. E como a Andréa disse, depois desse dia eu me tornei realmente uma ativista, uma pessoa que entendeu que tem que se comunicar e tem que explicar o que está acontecendo aqui em Israel. Eu estava aqui em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Eu fui acordada pelas sirenes às 6:30 da manhã. Eu assisti pela televisão a invasão por água, ar e terra. Eu ia assistir pela televisão a contagem de corpos e mortos, e uma coisa horrorosa, e nos grupos todo mundo falando sobre isso. E esse dia mudou minha vida, e a partir de então, quando eu vi, né, que a grande mídia não iria falar ou passar a realidade do que estava acontecendo em Israel, até porque a partir do dia 8/10, manifestações pró-Palestina já estouravam pelo mundo, eu falei, eu vou traduzir as notícias, eu vou passar o que está acontecendo aqui no meu Twitter. No meu Twitter eu tinha 15 seguidores, 14 mais a minha mãe, eu sempre posso contar minha mãe nos meus seguidores, e eu pensei, se 3 pessoas virem o que eu estou postando, se 3, e cada uma conversar com uma ou duas, eu alcanço 10 pessoas e talvez uma delas compreenda o que está acontecendo aqui e tudo mais. Eu não tinha nenhuma pretensão de absolutamente nada. Eu fiz de coração realmente. E aí hoje realmente eu consegui esse número, né? Esse volume de pessoas que eu descobri que o Brasil ama Israel, eu descobri que o povo brasileiro é fã de Israel e quer saber e se interessa pelo assunto. Então, eu comecei realmente a passar basicamente o meu tempo mostrando a realidade, informando as pessoas. Você ficou assustada, Desirê, quando você viu a notícia do Brasil que eles não estavam mostrando o que realmente estava acontecendo em Israel? Você ficou assustada? Eu já esperava. Eu esperava que não fosse passar exatamente. Mas quando eu vi que já estavam passando coisas pró-Palestina, isso me assustou. Eu falei, gente, pera lá, sabe? Gente, vocês não têm ideia o que foi estar aqui no 7/10. Ainda
a televisão ainda estava subindo o número de mortos, de desaparecidos, as famílias, gente pedindo doação de sangue, tinham filas de 8 horas nos postos de saúde para doação de sangue, tinha sirene a cada hora, era sirene atrás de sirene, atrás de sirene. Foram lançados, desde o início da guerra, o Hamas já lançou mais de 13 mil foguetes contra Israel. Então, assim, era sirene atrás de sirene, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu já tinha ouvido a sirene antes, eu já conhecia a sirene porque o Hamas já tinha feito lançamentos antes dessa guerra, mas eu estar aqui nesse dia e ver que ninguém estava mostrando a realidade que a gente estava passando, quem estava aqui, e quem estava aqui, gente, era todo mundo, turista, israelense, muçulmano, judeu, cristão, ateu, quem tivesse aqui estava passando pela mesma choque de ver essa invasão que estava acontecendo aqui, Andréa. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu vejo, às vezes, comentários de pessoas falando que não aguentavam mais ter que acordar no meio da noite, ter que ir para um bunker. Conta um pouquinho dessa experiência que o pessoal está em casa e não sabe como que é a vida hoje do israelense, não hoje, mas há anos, né, que o israelense vem vivendo desse jeito. Conta um pouquinho essa experiência de não poder dormir à noite, Desirê. Bom, a gente já teve várias experiências assim, né? Tanto ali nos meses seguintes ao 7/10, quanto nos ataques, nesse último ataque iraniano também, a gente... Bom, gente, aqui em Israel, os bunkers são obrigatórios por lei. Tem mais de 100 mil bunkers espalhados por todo o país, bunkers que são comunitários, bunkers que são, às vezes, dentro de um prédio, bunkers que são na rua e bunkers que são dentro do apartamento, que, por exemplo, é o meu caso. Mas isso é um privilégio muito grande aqui, porque isso só começou a ter bunkers, né, que são os quartos protegidos dentro de apartamentos, recentemente, que eles começaram a ser construídos dessa forma. Então, assim, você acorda, imagina um idoso, imagina uma pessoa com dificuldade de locomoção, imagina pessoas com bebês recém-nascidos, se você tá doente, gente, se você tá no banho, não tem nada, você tem que simplesmente parar o que você tá fazendo e ir pro quarto seguro. Nada interessa, você para tudo e vai. E no meio da noite, essa guerra com o Irã, então, Andréa, foram 12 dias que a gente não dormiu. Foi realmente muito pesado. Essa guerra pesado. com o Irã, pelo que eu entendi, foram bombas muito mais fortes, que também pedia com que vocês fossem para bunkers diferentes, né? Bunkers que fossem mais seguros. Conta um pouquinho. O que pediam, na verdade, era que a gente ficasse muito mais tempo dentro do bunker. Porque quando é um míssil do Hamas ou alguma coisa assim, rapidamente, em 5, 10 minutos, a gente já estava liberado. Nos ataques iranianos, às vezes a gente ficava 40 minutos, 1 hora, e vocês pensam, no meio da noite, você ter que acordar e ir pro bunker. E tinha dia que a gente ia pro bunker, voltava pro quarto, outro. Vai pro bunker, volta pro quarto, outro. Vai pro bunker, volta. Então, assim, basicamente um desastre. Não teve quem dormisse durante esses 12 dias. Foi muito complicado. Uau, amiga, olha, eu não sei o que te dizer, vocês realmente são resilientes, são fortes, porque, olha, Estou aprendendo com o povo judeu aqui. É verdade, né? Para quem não sabe, a Desirê Rugani é cristã, mas ela defende o povo judeu, assim, com uma força incrível. Você nota, Desirê, que pelo fato de você ser cristã ajudando o povo judeu, você também conseguiu mais alcance nas redes sociais? Porque essas 15 pessoas que você começou, hoje se multiplicaram e você tem milhões de seguidores, né? Conta um pouquinho desse processo. Bom, quando a gente... o que acontece, né? Muita gente, inclusive, acha que eu sou judia. As pessoas acham que eu sou judia, elas já colocam os comentários achando que eu sou judia. Mas o que eu mais recebo é de judeus dizendo muito obrigada, porque uma coisa é quando a gente está defendendo, né, a nossa causa e tudo mais, mas quando vem alguém de fora, que não é israelense, que não é judia, e para a sua vida, porque entende o que estão lutando aqui, contra o que está acontecendo aqui em Israel, né? E simplesmente realmente fala o que vê, o que vive, abre os olhos de muita gente que fica nessa inércia, ou pessoas até que são enganadas, principalmente pela grande mídia.
Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do comercial. Estamos apresentando... Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos a apresentar. Olá, bem-vindo! Andréa Orsi, TV Judaica, na Vibe com você. Nesse período todo que você acabou virando assim uma ativista de mão cheia para Israel e tem convivido com isso no dia a dia, você tem alguma história, alguma história que realmente te marcou, que você falou: uau, essa história realmente eu vou levar comigo para o resto da minha vida? Sim. Foi a história do enterro da Bruna Valeano, porque esse dia mudou tudo para mim, inclusive sobre Israel, sobre mentalidade. Eu entendi uma coisa diferente. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu nesse dia, André. Fica à vontade. Tem todo mundo que bate papo aqui com você, que maravilhoso. A Bruna Valeano, gente, é uma brasileira que foi morta pelo Hamas. E no dia 10 de outubro de 2023, a mãe dela enviou um pedido de que brasileiros, e ela precisava de 10 homens para ler as orações. Eles não tinham 10 homens para ler as orações, e se brasileiros podiam ir até o enterro da Bruna. Como brasileira, eu pensei: ninguém vai. Eram sirenes, gente, a toda hora. E às 6 horas da tarde, nesse dia, o Hamas fez um comunicado oficial de que faria um massivo lançamento de foguetes às 9 horas da noite. E o enterro era 9h30 em Petah Tikva. Petah Tikva é um pouco a norte de Tel Aviv. Naquele momento eu falei: ninguém vai. Eu não tenho como, eu preciso ir, porque ninguém vai. E os meus amigos em volta de mim falaram: não se preocupe, as pessoas vão. Eu falei: gente, ninguém vai. Vocês não estão entendendo. Tem um massivo lançamento de foguetes, tem terroristas nas ruas, tem alarme a toda... Ninguém vai. Enfim, fui. No que eu fui, tinha um trânsito para chegar. E eu já pensei: nossa, quantos enterros estão tendo aqui, né? As pessoas estavam parando os carros em cima do passeio, no meio da avenida. Assim, uma confusão, e as pessoas parando o carro e descendo. Eu parei meu carro em cima do passeio também e perguntei para um casal que estava indo. Falei: vocês estão indo para o enterro de quem? E eles falaram: uma brasileira. A mãe dela pediu o nosso apoio e nós viemos prestar a nossa solidariedade. Quando eu cheguei, eu arrepio, gente, eu não consigo. Quando eu cheguei lá, tinham 10, a mãe dela pediu 10, mas foram 10.000 pessoas. Não parava, gente, eu arrepio, não parava de chegar gente. O ministro das Relações Exteriores de Israel foi, o Amir, speaker do Knesset, foi, pessoas do governo foram. E foram 10.000 pessoas. E tudo que você podia ouvir era o choro da mãe da Bruna. As pessoas estavam em silêncio, em respeito. Um número absurdo de pessoas. E naquele momento eu falei: ninguém nesse país está sozinho. Pode brigar, pode parecer, pode ser. Quando precisa, todo mundo se levanta e faz alguma coisa. Isso me impressionou de uma forma. Eu tinha tanta certeza que ninguém iria. E aí, quando eu chego
Eu era mais uma entre 10 mil que saíram de suas casas, no meio de sirenes, com terroristas. Ninguém sabia onde os terroristas estavam, se já tinham chegado até Tel Aviv, se não. Gente, aqui é muito pequeno. Gaza é 2 horas de carro da minha casa. Só para vocês entenderem. Poderiam já estar aqui, ninguém sabia. Então, assim, esse dia realmente mudou a minha vida. O que eu vi, essa solidariedade, essa resiliência, essa falta de medo de nós vamos apoiar, independente, não vamos permitir que o medo nos paralise. Nunca tinha visto na minha vida. Nunca. Incrível, incrível. E me surpreenda muito até porque você vê o israelense com todos esses desafios e tudo isso acontecendo, ele estava ali. E em outro lado nós temos o governo brasileiro, que na verdade deixou a desejar nesse aspecto, né, Desirê? Em vários aspectos, mas sim, é uma vergonha, né, ser brasileira, estar aqui. Uma vez eu estava pousando, em fevereiro de 2024, eu estava pousando de volta em Israel, e eu recebi uma ligação, imediatamente assim que eu liguei o celular, meu celular tocou, para eu explicar as falas do atual presidente brasileiro, quando ele disse, né, ele estava falando sobre o Holocausto. E, enfim, as diversas falas, as diversas acusações de que Israel é um Estado genocida, ou até mesmo agora retirar o Brasil da aliança pelo Holocausto, é uma vergonha, é um negócio que, sério, eu realmente, assim, já chego para as pessoas e falo, eu sou brasileira, me desculpe, o meu governo não representa o povo brasileiro. Eu já falo assim para as pessoas, o meu governo não representa o povo brasileiro ama Israel. Porque eu já sei que as pessoas vão olhar para mim, tipo, brasileira, né? Enfim, com certeza. É muito difícil. Com certeza, Desirê, eu também sinto do mesmo jeito. Quando as pessoas falam brasileira, eu falo, mas olha, nós não somos representados por esse governo, né? O povo brasileiro, na verdade, ama Israel. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que mostrar para o mundo, porque hoje o Brasil, infelizmente, está sendo julgado. Então é importante que a gente mostre para o mundo que não, que o povo brasileiro está com Israel, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas mídias sociais e eu acredito que você também tenha levantado essa bandeira, né? O povo brasileiro, gente, é uma verdade. O povo brasileiro, eu descobri isso, porque quando eu comecei a passar as notícias, foi como eu disse, foi realmente. Foi porque, na verdade, eu tentei doar sangue, mas eles mandaram a gente embora. Porque as filas eram longas demais, estavam tendo muitos alarmes, isso dava muito problema, e não sabia se tinha terrorista, enfim. Então eles mandaram a gente embora, pra gente ir voltando em ondas. Nisso, eu fui tentar ser voluntária. Todo lugar que eu fui tentar ser voluntária, eu fui em 5 posições que eu conseguia ir, estavam lotados. Eles falavam, a gente não tem nem onde te colocar. Eu falei, quê? Aí, quando eu vi que... Aí, meus amigos foram convocados, e aí eles estavam mostrando um grupo de WhatsApp em que idosos se ofereciam para buscar o soldado em casa e levar até a sua unidade, seja lá onde fosse, porque eles não tinham... Eu falei, gente... O que é isso? Tá todo mundo fazendo alguma coisa. O que eu posso fazer para ajudar? E aí eu falei, bom, eu vou informar, é o que eu posso fazer. E aí eu comecei a passar as notícias. Tá certo. Desirê, só me dá um minutinho, nós vamos pro comercial e voltamos em 1 minuto. Gente, aguarde, a Desirê é maravilhosa, tem um conteúdo incrível aqui para vocês hoje. Só um minutinho, a gente já volta, Desirê. Estamos apresentando... É hora de trazer mais luz para Washington. Hoje um terrorista tirou a vida de um jovem casal que sonhava em começar uma vida juntos. Construir uma família, ter filhos, viver em paz. Isso não pode acontecer. Não na América, não em lugar nenhum. Nós, judeus, seguiremos em frente. Continuaremos contribuindo com a humanidade como sempre fizemos. Mas o Holocausto nunca mais se repetirá. Porque hoje nós temos Israel. Se nos atacam, responderemos. Se atiram em nós, retribuiremos o fogo. Am Israel Chai. Voltamos a apresentar. Voltamos a apresentar Na Vibe. Meu nome é Andréa Orsi e você está na TV Judaica com essa belezura lindíssima Desirê Rugani aqui conosco.
Vamos lá, Desirê. Eu sei que você tem tanta coisa maravilhosa para compartilhar conosco. Eu não posso deixar de aproveitar esses minutos que eu estou aqui com você, porque a Desirê é muito ocupada, gente. Ela é uma modelo muito ocupada no Brasil, fazendo um trabalho incrível para pró-Israel. Então, assim, não dá para deixar de perguntar. Tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar. Estou tentando squeeze aqui, né? Apertar tudo que eu gostaria de saber de você nesse tempo tão curto. Desirê, eu queria saber um pouquinho como que está Israel hoje, Desirê? Bom, a gente aqui, né, eu aprendi muito aqui também, essa resiliência. Então, assim, por exemplo, essa madrugada a gente teve alarmes de um míssil dos Houthis, que foi lançado pelos Houthis, mas foi só em Jerusalém os alarmes durante a madrugada. Então, assim, a gente continua com diversos ataques contra Israel. Israel luta em 7 frentes, eu digo, na verdade, 8 frentes, porque as narrativas e as fake news fazem parte de uma das frentes mais difíceis dessa guerra, né? Mas, nesse momento, tá uma coisa bastante triste o que a gente viu os reféns em Gaza. A forma que eles estão... Aquilo ali assim, ver a magreza deles torturados por quase 700 dias e tendo que cavar a própria cova, é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada. É inacreditável. Eu nunca vi nada assim, só no Holocausto, né? No Holocausto a gente tem as mesmas cenas dos judeus cavando suas covas coletivas, e nós temos as cenas deles magros, esqueléticos, torturados. Então, assim, então nesse momento, Israel se prepara realmente porque viu que o Hamas negando todos os acordos de cessar-fogo. Eu parei no 30º acordo negado pelo Hamas. Todos foram negados pelo Hamas. Israel aceitou os acordos. Israel queria os acordos, quer acordo de cessar-fogo, quer a troca de reféns. O Hamas não aceita nenhum acordo. Então Israel se viu completamente sem saída, né? Porque a forma que os reféns estão lá, gente, eu não sei o que é pior. Eu não sei se a morte talvez seja um alívio para essas pessoas. Eu realmente não sei dizer, viu, Andréia? Porque o que eles estão vivendo ali é o inferno na Terra. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido também, e me surpreenda muito que o mundo está em silêncio, né? Nossa. Isso que é o que mais dói, né? Nossa, isso... Olha, André, isso chega a ser... É cruel. As pessoas têm que entender, Andréia, que se você quer defender Gaza, se você se importa com o povo de Gaza, então compreenda, eu, Desirê, me importo com o povo de Gaza. Eu quero muito que eles sejam felizes, porque pessoas felizes não fazem guerras, gente. Não existe esse tipo de ataque. Porém, Gaza, controlado por uma organização terrorista, que você não gostaria de ser governado por uma organização terrorista, mas você quer condenar essas pessoas a essa organização que mata eles, rouba eles, executa eles, radicaliza eles, doutrina desde criancinha. Assim, isso deveria ser, na minha opinião, considerado um crime contra a humanidade. Deixar uma organização terrorista governar, seja lá quem for ou onde for. Me dói muito ver o que está acontecendo com os reféns hoje nos túneis, né? De cavar sua própria cova. Isso é uma coisa macabra, uma coisa barbárica. Mas o que mais me surpreende é o silêncio do mundo, Desirê, e o fato das pessoas ainda encontrarem uma justificativa para isso. Dá uma bugada aqui, Você vai encontrar uma justificativa para essa coisa horrorosa que os terroristas estão fazendo com o inocente de Israel dentro de um túnel, nessas condições, como se ele apareceu tão magrinho, tão fragilizado, que você percebe que talvez ele não dure nem 1 ou nem 2 dias. Olha, isso realmente me deixou assim, de estômago virado, sabe? De estômago virado, porque eu não consigo nem imaginar, nós que não somos pais desse menino. Você imagina Nossa. Como que não tá o pai, a mãe, os irmãos, os parentes desse menino. A gente viu, eles deram declarações, né? Gente, é porque vocês não entendem. Poderia ser
qualquer um de nós. Qualquer um de nós poderia estar nessa situação, sabe? Isso poderia ser qualquer parente seu. Tudo que mudou foi você não ter ido na festa, né? Se tivesse ido naquela festa, imagina. Andréia, você poderia estar naquela festa, Desirê, já pensou nisso? Você poderia ter sido convidado para ir naquela festa. Andréia, uma semana antes da guerra iniciar, eu estava em Sinai. Deus me trouxe de volta uma semana antes. E eu tenho amigos, inclusive amigos que morreram na festa. O Shilomo, que ele foi buscar, ele por 3 vezes foi e voltou de carro, levando pessoas ao local seguro. Na terceira vez ele não voltou. Um herói, outra amiga minha, Mai. Perdão? Um herói. Uma amiga minha, Mai, também foi sequestrada por um tempo. Ela não chegou a entrar em Gaza, mas a melhor amiga dela foi morta. O rapaz que estava com elas foi executado na frente dela e ela ficou por um tempo sequestrada com os terroristas. Então, assim, eu tinha pessoas nessa festa e era uma festa brasileira, não teria motivo, talvez eu até fosse. E eu nem fiquei sabendo dessa festa. Eu falo, gente, Deus de alguma forma bloqueou qualquer tipo de mensagem para mim que essa festa fosse existir. Eu não sabia da existência dessa festa. Eu soube da existência dessa festa nos grupos de WhatsApp no dia 7/10, quando uma das brasileiras falou: meus amigos estão numa festa que é muito perto de Gaza. E o último contato que eu tive com eles é que eles estão lá. E ela estava desesperada, ela estava muito desesperada. Eu tô assim, gente, calma, daqui a pouco vai ficar tudo bem, calma. E assim, ela tava. E foi quando eu descobri dessa festa, que inclusive era uma festa que foi coordenada pelo pai do Alok, que hoje veste uma blusa pró-Palestina. Na festa dele aqui em Israel, foram executadas pessoas, assim, brutalmente, e hoje ele usa uma blusa pró-Palestina. Eu realmente não consigo compreender. Não, isso eu também não consigo entender. Isso é fora do meu entendimento, eu diria, né? Não tem nem como. Só de imaginar que uma pessoa participou disso, viu isso de perto e ainda acha que esse pessoal está certo, que eles realmente devem fazer o que fizeram. Aí eu começo a realmente pensar em que caminho que esse mundo está indo, né? Mas, Desirê, eu queria perguntar uma coisa. Essa semana eu notei bastante que o Netanyahu resolveu, de uma vez por todas, ocupar a região toda de Gaza. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, porque eu sei que isso é algo novo, está todo mundo falando a respeito, e, lógico, tem muita gente com opiniões diferentes. Eu gostaria, você, como moradora lá de Israel há muito tempo, e batalhando, trazendo essa notícia diariamente para a gente na plataforma X, o que você acha disso? Eu vejo que não tem o que ser feito. Eu não acho que é a melhor solução. Não acho que Israel achava que era a melhor solução, tanto que já tem quase 2 anos. Se fosse a melhor solução, podia ter feito um dos primeiros meses, né? Mas eu não vejo saída, porque o Hamas não vai aceitar nenhum acordo. Eles não vão aceitar nenhum acordo que não permita que eles permaneçam em Gaza, controlando Gaza, e retire toda a IDF de lá. E eles não vão devolver todos os reféns. Eles sempre vão manter os reféns. Eles podem devolver alguns para o acordo, mas nunca todos. Ou seja, Israel não tem... Qual escolha você tem, Andréia? São pessoas que não querem negociar, são terroristas. Não querem negociar com você, não tem como negociar com eles de volta. Então, assim, a gente vê que Israel realmente, inclusive os Estados Unidos deu o sinal verde para isso, porque tanto os Estados Unidos quanto Israel perceberam que, infelizmente, não parece ter outra solução. Ou toma tudo e tenta resgatar os reféns à força em operações arriscadíssimas, porque, gente, operação de resgate de reféns é a mais arriscada que tem. Eu tenho um amigo da Matkal que ele levou uma granada no meio das pernas quando ele foi numa missão de resgatar Noah Gamani. A missão falhou, eles foram atingidos. Esse meu amigo já fez mais de 33 cirurgias. Então, assim, são operações que eu acho que as pessoas não entendem a complexidade. Então, assim, eu realmente, infelizmente, na verdade, eu nem sei se infelizmente, porque talvez
eu realmente acho que se o povo de Gaza for livre do Hamas, em alguns anos, com educação, com infraestrutura correta, com alguém que se importe realmente com eles e com a vida deles, eles têm chance de ser realmente, depois de ter um país, de ter um estado, sabe, de ser um lugar organizado, feliz, próspero. Eu também acho que eles teriam essa oportunidade, mas eu vejo que é aquela coisa também de criação, né, de doutrinação. Por isso eu disse, Então, vai demorar trabalho alguns muito anos. grande. É um trabalho, gente. Não é uma coisa do dia para a noite, tá todo mundo. Não. Vai demorar um pouco. Vai demorar, mas precisa começar. E ainda não começou. Então, quanto antes conseguir começar, que eles tenham uma educação normal, André, uma vida normal, sabe? Sem ter que ter medo de o terrorista matar ele na rua porque ele tentou sair de casa, porque ele tentou pegar ajuda humanitária. Os terroristas matam eles, os terroristas batem neles porque eles pegam ajuda humanitária. Então, assim, qualquer pessoa com bom senso, com um pensamento crítico, consegue ver que o povo de Gaza sofre porque é governado pelo Hamas. Se eles fossem governados por alguém que se importa com eles, com os bilhões que já foram doados para aquela faixa de 365 km², é minúscula. Aquele lugar podia ser próspero, feliz, inclusive com mais tecnologia do que Israel em alguns pontos. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. E eles não têm essa oportunidade. Eles não têm oportunidade por causa de pessoas como os pró-Palestina que querem condená-los a uma realidade de pobreza, a uma realidade de doutrinação, a uma realidade de culto à morte, a uma realidade radicalizada. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Você falou tudo, Desirê. E me surpreenda que o mundo não veja essas notícias parece que não vêm para o mundo. E, inclusive, eu queria até falar com você a respeito de uma campanha que saiu semana passada sobre a fome em Gaza, que existe muita fome em Gaza, e aí, de repente, aparece na mídia um vídeo de centenas de caminhões e centenas de ajuda humanitária já dentro de Gaza. Isso foi uma loucura. A ajuda humanitária teve apenas uma pausa no mês de março, e que foi muito importante, porque essa pausa criou dentro de Gaza a pressão dos civis de Gaza contra o Hamas. Então isso foi muito importante. Mas mesmo assim, a gente tinha comida em Gaza. Israel já tinha deixado entrar comida. Tem comida em Gaza para mais de ano. O problema é que o Hamas toma essa comida. E tudo que Israel tenta organizar para que as pessoas tenham acesso, lançar comida de aviões, a Gaza Humanitarian Foundation, que é a única fundação apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, que já entregou mais de 100 milhões de refeições para as pessoas, e as pessoas apanham quando... Enfim, é uma barbaridade o que o Hamas faz com a população deles. Mas assim, veio um enviado aqui dos Estados Unidos que disse: não há fome em Gaza, pelo menos não desse jeito que vocês estão falando. Tem pobreza, sim. Witkoff foi lá. Perfeito, ele mesmo. Veio e atestou o que o Netanyahu vem dizendo. Que, gente, eles pegaram crianças que têm doenças genéticas e cortaram as outras crianças gordinhas, os irmãos que existiam em reportagens. Ou seja, se você precisa usar crianças doentes para dizer que tem fome, se realmente tivesse toda essa fome, dava para mostrar aos montes. Mas eles precisam utilizar crianças doentes, inclusive crianças que estão sendo tratadas na Itália hoje, e eles ainda usam as fotos dessas crianças como uma coisa atual, como uma coisa que a criança está passando fome. Ela tem uma doença genética. Gente, pelo amor de Deus, olha o tanto que isso é baixo. Você usar uma criança doente para vender a sua narrativa. Totalmente. De forma deliberada. Totalmente, Desirê. Eu quero continuar falando com você. Me aguarda só um minutinho que a gente vai pro comercial e já voltamos com a Desirê Rugani. Só um minuto. Estamos apresentando
voltamos a apresentar. Olá, Andréa Orsi aqui de novo na TV Judaica com o Na Vibe. E hoje nós temos essa belezura Desirê Rugani aqui conosco nesse bate-papo incrível, Desirê, que mora em Israel, uma experiência de vida incrível, né, Desirê? O que você viveu nesse... Quantos anos de Israel, Desirê? 2,5. Uau, parece que já foram 10 anos, né? Nossa, o que eu já passei, o que eu já aprendi aqui de lição de vida, pelo menos uns 30 anos. Uau, uau, incrível. Eu tô sentindo um sotaquezinho de Minas, eu tô errada? Uai, trem! A gente Faz sai muito de pão Minas, de mas queijo, Minas faz muito não pão sai de de queijo nós. aí? Faz muito pão de queijo aí? Não, eu não sou boa em cozinha, mas vende. Eu achei Vende no shopping tudo. para comprar e tem um restaurante aqui também que vende coxinha, vende Olha. várias coisas super gostosas. Que delícia! Do Brasil, bom é bem saber, bom. bom saber. Desirê, eu tenho uma pergunta bem séria para você agora. De tudo que você viu, deve ter tido algo que você olhou e falou assim, uau, isso daqui é completamente um crime de guerra. Em todo esse período de guerra. O que você viu que você falou, isso aqui é realmente um crime de guerra inaceitável? Bom, eu vi várias coisas que são crimes de guerra cometidas pelo Hamas, mas sem dúvida, para mim, um dos dias, para dizer, talvez o dia mais difícil, foi, apesar da gente já saber, a gente já tinha, né, uma noção ali de que os bibas haviam sido assassinados em Gaza, mas ver eles voltando em caixões. Nossa, esse dia foi muito difícil. Esse dia eu inclusive tinha a revista Oeste, eu fiquei por muito pouco tempo, eu estava completamente abalada. Ver bebês que foram levados, voltando em caixões. E eles ainda enviaram o corpo errado da Shiri Bibas, que é a mãe. Enviaram o corpo de uma outra pessoa. Isso porque o pai Bibas, o Yarden Bibas, já estava aqui em Israel. Ele foi sequestrado também. Ele se ofereceu para ser sequestrado no lugar da família dele, mas mesmo assim levaram a família dele. Ele ficou sequestrado 563 dias, se eu não me engano. E na sequência, a família dele ainda estava em Gaza, e a gente sem saber, vivos ou mortos. E aí eles chegaram em caixões, olha, levar bebês como reféns, matá-los em cativeiro, devolvê-los dentro de caixões, isso não tem nem o que Sem dizer. palavras, né? Não. Sem palavras. Tem alguma notícia do pai dele? Ele tá um pouco melhor? O Yarden Bibas, ele aparece de vez aqui, de vez ali, mas assim, eu acho que ele precisa de muita oração. Gente, ele foi refém ele ficou nos túneis, ele voltou, você via no olho dele que ele não tinha mais alegria. A família dele foi toda morta. Os pais da Shiri Bibas também foram mortos nesse dia. Então, assim, olha, é uma pessoa que se eu puder dizer para vocês, dirijam a sua oração, dirijam para o Yarden Bibas, porque é uma pessoa muito forte. Tem que ser muito forte para passar e aguentar o que ele passou e está aguentando. Para lidar com tudo isso. Uau! Agora, Desirê, eu vou fazer assim uma viagem com você num outro assunto que eu acho que é de extrema importância. Como eu sei que o nosso tempo é super curto aqui, eu estou tentando trazer todas as perguntas que eu acho que são relevantes para você comentar. Mas tem algo que realmente eu sei que aconteceu, que foi o retorno de muitos desses reféns. E o retorno desses reféns nós sabemos que aconteceu depois que o nosso governo aqui nos Estados Unidos modificou e o Trump entrou. Né? O Trump realmente conseguiu trazer muitos reféns de volta. Eu queria saber um pouquinho a sua opinião a respeito de tudo isso, né? Do Trump ter conseguido, né, a pressionar para que realmente esses reféns voltassem, o maior número de reféns voltassem foi agora no governo Trump, coisa que não aconteceu no governo Biden. O que você acha? Como que o israelense vê hoje o Donald Trump? Ele é o melhor amigo de Israel na Casa Branca. Isso, gente, isso é um fato, sabe? É por tudo, Andréa, não é? É por esse acordo, é pelo ajuda agora nesse ataque iraniano, é por todos os momentos em que eles mostram o tempo inteiro como
Israel é importante e você vê as declarações do Donald Trump, a gente vê nas atitudes do Donald Trump sendo esse presidente da polícia do mundo, aquele que vem tentar resolver. Claro, gente, ele não consegue 100%, não depende só dele, né? As outras pessoas, enfim. Mas ele tenta, e ele ajuda, e ele entende, Andréa, ele entende muito bem que essa guerra é também uma guerra contra a América, né? Uma vez que a América é o grande demônio, Israel é o pequeno demônio. Ele entende muito bem que Israel é a fortaleza que mantém tanto uma democracia e uma parte, um brilho ocidental aqui nesse meio Oriente, né, no Oriente Médio, e também uma barreira contra grandes ataques contra os Estados Unidos da América. A gente sabe muito bem, a gente viu o 11 de setembro, o que foi. Você sabe que aqui nos Estados Unidos o Trump, ele realmente conseguiu algo inédito. Ele conseguiu fazer com que a comunidade judaica, a grande maioria da comunidade judaica, que muitas vezes tinham essa coisa de ser mais esquerdista, mais democrata, né? E realmente fez uma transformação incrível. Nessa eleição, eu digo que a grande maioria da comunidade judaica votou para o Trump, porque realmente ele prometeu que ele iria ajudar Israel, que ele iria fazer o que o outro governo anterior não estava fazendo, muito pelo contrário, estava segurando essa guerra. Eu acho que até por isso que demorou tanto, e chegamos aí a quase 2 anos de guerra. Às vezes eu me pergunto se, desde o início dessa guerra, se nós tivéssemos com o governo Trump, essa guerra talvez já teria acabado há muito tempo. Eu concordo, André. Eu acho que a forma que o Donald Trump leva os conflitos faz toda a diferença. E ele realmente é o melhor amigo de Israel, que Israel já teve na Casa Branca. Isso não sou só eu que estou dizendo. Isso é o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Uma pessoa extremamente capaz, um político de alta categoria, na minha opinião. Uma pessoa que realmente se importa com Israel. Dizer uma coisa assim, eu tenho certeza que ele vê o que o Donald Trump, eles que conversam diretamente, né? Ele sabe realmente quanta ajuda o Donald Trump está dando e faz. E ele veio para fazer, não para falar que vai fazer, mas para fazer. Então isso faz muita diferença, porque isso é a mentalidade aqui de Israel. Ninguém para. Depois do ataque aqui do Irã, né, de 12 dias, assim que começou a cessar fogo, no mesmo dia à tarde, já voltaram escolas, já voltou o trabalho, do tipo, não vamos permitir que vocês parem, que vocês fiquem em casa chorando. Não, vamos, o país precisa, vamos construir, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E assim foi. Que maravilha, Lizia, fico muito feliz de ouvir isso, porque eu sei que Israel também vive muito do turismo, tem muito turismo em Israel. Se já voltou de novo, o pessoal já está viajando de novo para Israel para conhecer. Nunca parou, tá, Andréa? Nunca parou. Mesmo durante a guerra, assim, nos picos maiores, ou quando o aeroporto estava fechado, pode ter parado, pode ter diminuído um pouco aqui e ali, mas parar nunca parou. As pessoas querem vir e elas vêm, e é isso aí. E bola para frente. O povo resiliente, o povo forte, uma energia sem igual. Eu fico, às vezes, muito surpresa, porque é algo muito triste, um bombardeio está acontecendo, e de repente eles estão se levantando, então não, vamos dançar, vamos pular, vamos trazer uma energia positiva. Coletivos. Isso, né? Não, dentro dos bunkers coletivos, eles fazem festa, eles celebram, eles dançam. Eu falo, gente, cantam. Eles realmente, assim, é um povo... A gente tem muito a aprender com eles. O povo brasileiro tem, sim, o que aprender com a mentalidade israelense, porque essa mentalidade de não desistir, de vamos vencer, de vamos para frente, de nós conseguimos, nós somos fortes, nós não vamos desaparecer. A gente não permite que alguém diga que nós não podemos existir. É lindo de ver. Realmente é diferente. Eu nunca tinha visto nada assim. É muito bonito. Eu não sei se você... eu imagino que você tenha notado, tenha visto também na mídia, que hoje na diáspora, os judeus na diáspora estão sofrendo muitos ataques, né? E também até israelenses que saem de férias, que saem de Israel
para ir visitar outros países estão sofrendo muitos ataques também. Então, esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando hoje. E eu imagino que, de uma certa maneira, deva gerar uma certa insegurança para quem mora em Israel e gosta de viajar. Você que é uma modelo que viaja o mundo inteiro, às vezes o pessoal vê que você é residente de Israel, existe um receio. Com certeza, Andréa, isso é a coisa mais triste que existe. As pessoas aqui têm que ter medo de voar. A gente viu aquela companhia, esqueci o nome dela, enfim, Vueling. que tirou... Vueling. Na Espanha, Vueling. Que eles tiraram crianças israelenses, bateram na instrutora. Sabe, eu fui à Grécia há pouco tempo, o que eu vi de bandeira pró-Palestina, pichação, pró-Hamas, pedindo morte da IDF. Então, assim, a gente vê, meus amigos, né, a gente senta em restaurantes e eu vejo que quando perguntam de onde vocês são, eles têm... Que audácia! Por quê? Por que alguém do Irã não tem que ter medo de dizer? Por que alguém de Gaza não tem que ter medo de dizer? Por que alguém do Egito não tem que ter medo de dizer? Por que alguém do Líbano não tem medo de dizer? Mas um israelense, hoje em dia, ele tem que pensar, meu Deus, e se essa pessoa não gostar de mim? Você não sabe, né? A loucura que as pessoas vão fazer. Inclusive, enquanto a gente estava lá, um grupo vandalizou um restaurante kosher ali em Atenas, na Grécia, enquanto a gente estava lá. E a gente foi ao restaurante no dia seguinte e comeu lá justamente para mostrar apoio e enfim. Mas você entende? Isso não é justo. Isso não é normal, gente. Um judeu, um israelense tem direito de viajar, tem direito de fazer as coisas deles. Vocês não podem culpar e atacar as pessoas dessa forma. Não, ser violento é um crime. Enfim. Não, é assim... Sem palavras. Assustador. É assustador ver o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos também nós enfrentamos uns problemas que são assim, uau. A gente fala, uau, como é que pode ser possível? Mas eu ainda vejo na Europa a situação se agravando ainda muito, muito mais. Então, vamos continuar nas nossas orações, né? Para que realmente o nosso povo seja protegido, né? E que nós todos tenhamos assim uma vida plena, saudável, doce, protegida, né, pelo nosso Eterno. Nós voltamos daqui a pouquinho depois do comercial. Estamos apresentando Voltamos a apresentar. Olá, bem-vindo! Andréa Orsi, TV Judaica, na vibe com você. Desirê Rugani, fala pra mim desse seu novo livro, que você não me contou ainda, eu tô tão curiosa, quero saber do seu livro. Bom, na verdade, eu tenho vários projetos que estão vindo aí. Eu lancei, gente, na plataforma Hotmart, tá acessível para todo mundo, 3 e-books. Porque, assim, as pessoas não têm noção, Andréa, do que, né? Então, assim, o que está acontecendo em Israel? Então, eu explico quem são os principais inimigos de Israel em um dos e-books. Explica quem é o Hamas, quem é o Hezbollah, quem são os Houthis, quem é o Irã, né? O que está acontecendo. O meu segundo e-book, que mostra as forças de defesa de Israel, como Israel se defende. As pessoas só conhecem o Iron Dome, elas chamam tudo de Iron Dome, mas aqui os sistemas de defesa são diversos. Nós temos o Arrow, nós temos o David Sling, nós temos o Patriot, enfim, são diversos sistemas de defesa que, em conjunto, defendem Israel e protegem a vida dos civis aqui em Israel. E um terceiro e-book falando sobre a operação dos Pagers, que foi uma operação assim super, né, a operação dos Pagers contra os terroristas do Hezbollah, que foi uma das operações que eu ainda acho que vai virar um filme, porque foi inédita e muito, muito bem sucedida.
Uau, incrível, Desirê. Gente, fica ligado nesse livro, hein? Nesse e-book também. Vou colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhadinha. Essa menina tá fazendo a diferença, hein, gente? Desirê, tem sido fantástico estar aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada por ter tido seu tempo incrível, de ter vindo aqui, ter dado esse tempo incrível para a TV Judaica, né, para o Na Vibe. Eu quero você de volta, com certeza. Vai ser muito bom conversar com você, porque tem muitas coisas que eu adoraria ainda trazer para que você nos orientasse até, né, de como lidar com muitas situações, porque você está na frente da batalha aí, né, aí em Israel. Eu sempre digo que os soldados de Israel estão na frente aí na batalha, né, e nós estamos aqui atrás, né? Mas é um prazer enorme te ter aqui, com o seu conhecimento, com o seu ativismo para Israel. Muito obrigada mesmo. E você fique bem, se cuide, continue aí nessa sua batalha linda, porque a comunidade judaica agradece. A comunidade judaica já te ama e a gente já sabe que você é mais judia do que qualquer um. Um super beijo, querida, para você. Eu que agradeço, André, o carinho. Pode me convidar de novo. Para mim vai ser sempre um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Eu gosto muito. Para mim, aqui eu estou conversando com uma amiga, então gosto muito. E passar a informação correta para as pessoas é sempre É o que eu tento fazer, é o que eu tento passar informações para que as pessoas, então, bem informadas, possam tomar as suas decisões. E não baseadas apenas no que elas veem na TV. Então, muito obrigada pelo carinho. O pessoal que quer te encontrar, Desirê, onde é que o pessoal te acha? O pessoal que não te conhece ainda e quer te conhecer mais. Bom, eu sou mais ativa no meu X, né, que é o antigo Twitter, então é Desirê Rugani. Eu também tenho YouTube, também é Desirê Rugani. Eu também tenho Instagram, Desirê Rugani. Eu tenho TikTok, Desirê Rugani. Mas o que eu realmente mais uso é o primeiro X, depois o Instagram e o YouTube, depois o TikTok, enfim. Mas vai ser um prazer receber vocês lá. Espero que vocês, quem quiser se informar mais, se educar, saber, né, o que está acontecendo, eu sempre me esforço muito para postar as coisas mais relevantes e as informações mais corretas que a gente consegue ter acesso. Maravilha, a gente sempre tem a visita da Desirê Rugani no nosso espaço sionista também, lá na plataforma X, né, ex-Twitter. Um super beijo, Desirê. Foi um prazer te ter aqui. Fica bem, estamos com você, querida. Tchau, beijos. Tchau. Estamos apresentando É hora de trazer mais luz para Washington. Hoje um terrorista tirou a vida de um jovem casal que sonhava em começar uma vida juntos. Construir uma família, ter filhos, viver em paz. Isso não pode acontecer. Não na América, não em lugar nenhum. Nós, judeus, seguiremos em frente. Continuaremos contribuindo com a humanidade, como sempre fizemos. Mas o Holocausto nunca mais se repetirá. Porque hoje nós temos Israel. Se nos atacam, responderemos. Se atiram em nós, retribuiremos o fogo. Am Israel Chai. Voltamos a apresentar. Olá, bem-vindo! Andréa Orsi, TV Judaica, na Vibe com você. Você sabia que a princípio o rei da casaria falava apenas com representantes do islamismo e do cristianismo? Mas depois, com o tempo, quando ele soube que ambos eram ramificações do judaísmo, rejeitou-os e pediu que um rabino fosse enviado para falar com eles. O judaísmo tem muito a ensinar para outras fés. Vamos lá então fazer essa receita deliciosa? Então vem comigo! Bem-vindo ao nosso guia para preparar uma deliciosa shakshuka israelense. Vamos aprender passo a passo como fazer esse prato cheio de sabor. Vamos começar pelos ingredientes. Para fazer uma shakshuka perfeita, você vai precisar dos ingredientes: 4 dentes de alho, 1 colher de cominho em pó, 1 colher de chili pepper, 1 colher de páprica, meia colher de pimenta do reino, um pouco de salsinha picada, um pimentão vermelho e meia cebola.
picada. E claro, não podia deixar de faltar 6 ovos. Tudo isso para fazer o nosso delicioso prato judaico de hoje. Não deixe de usar um fio de azeite. Vamos colocar a cebola, o alho, o cominho, o pepper, a páprica. Esse pepper a gente vai dar um zint assim na comida, vai dar um gosto bem gostoso, sabe? Não vai ficar muito picante, mas vai dar um gostinho bem gostoso. E lógico que agora vamos levar isso pro fogo, vamos lá. Não esquece de colocar o sal a gosto. Acrescente os tomates ou o molho de tomate em pedaços. Não posso fazer no fogo baixo um pouquinho, não vamos fazer no fogo alto não, tá? A gente abaixa um pouquinho o fogo para colocar os ovos e deixar cozinhar os ovos entre 8 a 13 minutos. Lembrando vocês que para cada ovo que nós vamos quebrar, nós temos que quebrar num copinho, assim, transparente, para ver se no ovo não tem aquela pelezinha de sangue, porque aí já não é mais kosher. Se tiver o sangue, a gente não usa esse ovo, a gente usa outro, mas esse aqui, ó, tá limpinho. Tá? Dá para olhar por baixo, não tem nem nada de sangue. Então, nós vamos fazer isso com os 6 ovos que nós vamos colocar lá. Um por um, a gente vai quebrando e colocando na panela. Agora é só deixar cozinhar de 8 a 13 minutos no fogo médio e você vai ter esse prato delicioso, rápido, prático de fazer e com bastante proteína. Só para lembrar vocês também, a shakshuka, ela tem vários tipos de receitas que você pode fazer e deixar para uma identidade aí, a sua receita familiar. Essa é a que eu faço na minha casa e as pessoas gostam muito, muito mesmo. Você pode comer em qualquer horário do dia, café da manhã, almoço, janta, né? Porque com certeza a sua família vai adorar. Tem um sabor muito, muito especial e extremamente saudável, com benefícios incríveis e aí a sua proteína diária, né? O ovinho sempre vem aí para trazer a proteína. Então, realmente é um prato muito prático, né? Na pressa, naquela coisa de chegar de casa correndo, tem que preparar uma janta. A shakshuka, ela é bem conveniente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa receita. E também você pode escolher, querer um ovo um pouquinho mais duro, querendo ele mais molinho, deixando a gema mais soltinha ou a gema já mais durinha. Fica ao critério de vocês, como você quer realmente deixar o seu ovinho. Eu gosto do meu ovinho molinho, então eu já vou desligando por aqui e deixando descansar para que o ovinho, a gema, fique molinha ainda no meu prato na hora de eu comer, tá bom? Olha que delícia que ficou isso. Agora você coloca um pouquinho da sua salsinha gostosa ou seu cilantro. Você pode fazer a sua maneira. Olha que delícia. Vocês estão prontos para comer essa shakshuka? Olha que delícia. Do jeitinho que a família gosta. Com uma salsinha em cima. Que delícia! Vamos lá experimentar essa shakshuka deliciosa. Olha que delícia, gente. Pega um molhinho, olha. Que gostoso. E agora é a hora da verdade, olha. Olha que delícia, olha. Olha isso daqui. Olha que delícia. Ai, que gostoso. Gente, isso aqui ficou muito gostoso. Gente, foi maravilhoso estar com vocês nesse episódio. Eu espero ver você novamente semana que vem. Muito obrigada e tenha uma ótima semana.